Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazote Objeto de Estima. Olá! Na edição desta quinta-feira do Jornal, você acompanha a empresária Elizabeth Flores falando sobre sua trajetória de empreendedorismo no segmento da moda. No bloco direito, o advogado trabalhista e empresarial Dr. Rômulo Vargas nos esclarece sobre auditoria e assessoria empresarial. No Saúde e Bem-Estar, o jornal recebe a médica infectologista Dra. Jane Costa, nome forte frente ao combate ao coronavírus, para uma entrevista sobre coronavírus e a Covid-19. E na Editoria Cultura, uma conversa com o presidente do Lions Clube Santa Maria Dores, PDG Carlos Roberto Santos, sobre leonismo. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Santa Açaiteria. Olá, está no ar mais uma edição do Giornale. Em cada edição são abordados temas relevantes com o objetivo de mantê-los sempre bem informados. Acompanhe-nos todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e página do Giornale no Facebook. Vamos destacar na editoria Empreendedorismo de hoje o segmento moda. Recepciono em nossos estúdios a empresária Elizabeth Flores, diretora de uma das mais antigas e tradicionais lojas de vestuário da cidade, a Cibrama. Elizabeth é administradora e psicanalista, conselheira administrativa da Cassisme e conselheira fiscal do Sind Lojas. Um prazer contar com a sua presença e sua excelência profissional aqui no Giornale. É um prazer, Giovana. Esse teu programa é um sucesso já. E eu agradeço demais essa oportunidade de poder falar um pouco do nosso comércio de Santa Maria, especialmente da Cibrama, né? Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por acreditar no programa antes dele ser concebido, antes mesmo dele ser concebido. Exatamente. Beth, você está à frente de uma empresa de moda que impactou o segmento pela qualidade e solidez familiar, as lojas Cibrama. A partir de que momento você assumiu os negócios da empresa? Bom, Giovana, a gente no comércio nasce mais ou menos atrás do balcão, né? O que eu sempre digo, né? Verdade. Trabalhei lá toda a vida, desde a adolescência, sempre ajudando. Depois que eu me formei, eu continuei trabalhando lá. E teve um período em que eu abri uma outra loja, Bacos, que era uma boutique de sapatos. E talvez você tenha conhecido ela mais tarde, depois que eu fui embora para o Rio. Sim. Que ela ficou com a Cleci Guinot, que levou ela bastante tempo. Então, na Cibrama eu trabalhei praticamente sempre, né? Antes de ir para o Rio mesmo, eu fazia as compras da loja, né, para minha mãe. E que quem tocava lá era minha mãe, e nós tínhamos uma outra loja na Dr. Bozano, no Calçadão, que a minha tia que trabalhava lá, que está viva até hoje, 102 anos, né? O que é uma alegria, né? Muita alegria. A minha mãe, infelizmente, não faleceu, e então, continuando, eu fui para o Rio, fiquei lá bastante tempo e continuei fazendo as compras para ela, então sempre estive envolvida, de uma maneira ou de outra, com essa loja, né? Sim. E em 2006 eu voltei um pouco para cuidar da minha mãe, bastante para cuidar da minha mãe, que já estava não muito doente, mas já precisando de alguém mais próximo para administrar a casa dela e tal. E a loja, inclusive, porque já eu senti que era uma necessidade, né? Então, em 2006 eu vim embora, fiquei um período ainda morando em Porto Alegre, vindo aqui, cuidando da loja dela. E em 2010 eu aí assumi mesmo a Cibrama de vez, definitivamente.
E para mim é uma alegria muito grande, né? Porque isso foi o que eu sempre gostei, amo fazer também. Embora eu tenha outra profissão que no Rio eu desenvolvi, né? Fiz psicologia, fiz formação em psicanálise, mas aí a sociedade desconhece, né? Esse seu outro talento. Sim, eu trabalhei no Rio, né? Mas aqui eu até tentei, mas conciliar comércio e consultório é difícil, porque são duas vibes bem diferentes, né? Bem diferentes. Né? E é muito interessante a sua trajetória, então foi dessa forma que você foi assumindo os negócios da família. Parabéns. Muito obrigada. Beth, o que você considera indispensável na relação com seus clientes, colaboradores e fornecedores? Bom, em primeiro lugar, os clientes, né? A gente preza muito a nossa clientela. E a missão da Cibrama, eu digo, sempre foi servir os seus clientes. Porque o cliente que vai lá, ele sabe o que ele vai esperar. E foi alguma coisa que eu mantive ao longo do tempo, aquela tradição de que tipo de mercadoria a gente vai oferecer. Além da qualidade, além dos preços que a gente sempre tem que cuidar, que sejam compatíveis com a qualidade, nós temos assim seções que são tradicionais na Cibrama, como por exemplo lingerie dia. A gente tem uma coleção muito grande, com numeração completa, então o cliente vai lá e ele sabe o que ele vai encontrar e sempre ele sai satisfeito, porque dificilmente a gente não tem algum produto que ele procure. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, porque eu acho que o comércio é isso, é um serviço, né? É um serviço que a gente tem que prestar. E também lingerie noite, isso sempre a gente teve muito. E no verão a gente tem uma coleção de maiôs muito linda, que as pessoas já sabem onde procurar um maiô bonito. É claro que tem outras lojas que também tem, né? Mas eu estou falando aqui da nossa, né? É uma tradição que a gente tem. E no inverno, que está agora, né? Começando, a gente tem uma coleção de malharia muito grande e com preço e qualidade muito boa. E casacos de lã, que é o nosso forte no inverno também, pela qualidade. É uma tradição, É uma tradição também. Em Santa Maria. Entre outros produtos, né? Que a gente sempre tem, né? E sobre Desculpe. Sobre os clientes, na parte dos colaboradores, né? Colaboradores. Que estão junto com você há tanto tempo, Sim. né? Eles já possuem um histórico dentro da Cibrama também. Sim, a gente já aposentou muitos funcionários, né? Eles normalmente se aposentam dentro da loja, né? Então, nesses 65 anos que a gente vai fazer esse ano, muitos já se aposentaram. Então, eles são nós temos os consultores de vendas, né? De moda. E eu digo que eles se identificam muito com o tipo de mercadoria que a gente tem. Eles gostam de trabalhar com aquela mercadoria. Isso é fundamental. E isso passa para os clientes, sabe? Os clientes também, além de ir lá procurar aquela mercadoria, eles gostam de ter alguém que ajude a encontrar uma coisa que a calça que combine com a blusa e onde é que ele vai usar. Então, isso é uma coisa bem gostosa que elas fazem com muita satisfação. É muito positivo. Eu digo que os clientes amam a Cibrama, porque a gente tem muito retorno disso, sabe? Eu compro aqui desde sempre, minha avó comprava, a minha primeira calça foi daqui. É o melhor cartão de visitas esse, né? Bom, isso a gente recebe toda hora, então isso é muito bonito, sabe? É para isso que a gente trabalha, é para esse retorno. Então, as vendedoras são muito felizes com os clientes, adoram os clientes. Claro que não vou dizer que nunca algum cliente não ficou insatisfeito, isso aí pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que a gente atende muito bem, eu acho que o nosso diferencial é o atendimento. E fornecedores, Giovana, a gente procura sempre privilegiar a indústria gaúcha, sabe? Então, se eu puder comprar daqui, eu não compro de fora. E sempre ter os melhores preços. E a gente tem uma parceria muito grande com eles, sabe? Assim, muita confiança, a gente neles e eles em nós. E é uma parceria de muito tempo, né? Então, com certeza, já é consolidada. Está muito certo isso. Ótimo. Então, cada um com o seu grau de importância alavanca o sucesso da empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Do que nós falamos. Em relação a esse momento em que enfrentamos a Covid-19, como está o reflexo para o seu segmento e de que forma você está encarando esse imenso desafio? Bom,
Você pode imaginar, né, como o comércio sofreu e está sofrendo, né? Com certeza. Quando foi em 2020, março e abril, que fechou mais de um mês, a gente se preparou para aquele período, né? Só que foram muitas bandeiras vermelhas, muitas interrupções, muitos horários. Trabalha 5 horas por dia, trabalha 6 horas por dia, no fim nem a gente sabia que horário trabalhava e nem quanto mais os clientes, né? Então foi um ano muito difícil, 2020. E depois o Natal com bandeira vermelha também muito ruim e começamos o ano da mesma forma, pior ainda, né? Janeiro foi fechado e depois as dificuldades que a gente tem até hoje, né? Então, está muito difícil, viu? Mas tem também outros segmentos que estão com muita dificuldade, que é bares e restaurantes, que sofreram muito. Eu fico pensando muito naqueles pequenininhos também, que vendem um cachorrão, que vendem cheeseburger, como é o comum aqui, né? Que tem bastante. E como é que eles vão trabalhar? Perderam muita clientela, trabalhando até 5 da tarde, 6 horas. Também. E são pessoas que têm família, né? Então, verdade. Eu penso que a gestão não foi bem feita e não está sendo bem feita. Isso é que eu penso. Nós fizemos a nossa parte. A gente tem muito cuidado na loja, com distanciamento, com todos os protocolos. Todos os cuidados. E a gente poderia trabalhar até 10 da noite com os cuidados que a gente tem. Porque é uma incoerência você reduzir o horário e querer que não tenha aglomeração. Primeiro que não tem mesmo no comércio, né? Tá difícil ter aglomeração. E segundo que com mais tempo você administra melhor, né? Isso aí qualquer gestor sabe, né? Com certeza. É uma questão de resistência, né? E na economia o comércio foi um dos segmentos mais atingidos. Sim. Mas vamos mudar de assunto. Eu gostaria que você, que atende e prima pela qualidade, né, no vestir, e em especial com marcas conceituadas que você oferece nas lojas, né? Eu gostaria de saber como é que você consegue manter todo esse padrão de qualidade. Como eu te disse, a gente procura manter os mesmos fornecedores que a gente já conhece, né, que sabe que tem qualidade. E a gente também não perde oportunidade. Se eu vejo que tem um produto bom que eu posso oferecer para os meus clientes, eu vou atrás. A gente tem que trabalhar muito. Trabalhando muito, tudo vai dar certo. Então, é isso que a gente faz, a gente procura manter. E uma coisa que eu queria te dizer também é que nós temos essa loja de acampamento, que tem 65 anos, né, esquina da Tuiuti, que é bem tradicional, né? E temos uma na Policlínica Wilson Aita, desde 2011, né? E essa nós abrimos na Policlínica para poder oferecer mais perto do hospital pijamas e camisolas. É um ponto estratégico. Sim, porque nós sempre no acampamento fomos uma referência para o hospital. Porque você sabe, chega uma pessoa para consultar e é internada. Ela vem despreparada, né? Então, as enfermeiras sempre diziam, vai na Cibrama que você acha um pijama, que você acha uma camisola. E eu sempre ouvi isso, né? E quando eu voltei em 2010, eu disse para minha mãe, nós precisamos abrir uma loja perto do hospital. E aí um dia ela passando ali, estavam construindo Wilson Aita, né? Ou foi antes disso, eu nem me lembro, acho que foi antes disso, porque a gente abriu em 2011. E aí ela disse, estão construindo, eu acho que vai ter loja ali. Eu disse, bom, então vai lá e reserva uma loja para nós. E aí foi o que ela fez, reservou a loja, abrimos. E é uma loja que nos dá bastante satisfação por isso, porque a gente atende o hospital ali. E com o tempo a gente conseguiu fazer uma boutique do lado para atender a policlínica, porque vem muita clientela de fora, muitos acompanhantes de fora. De toda a região, né? E muita clientela que consulta. Sermos um polo de saúde, então. Sim, sim. É porque ali tem muitos consultórios, não só na policlínica, como na frente, né? Então, a gente tem 2 lojas ali juntas, né, que é uma loja só, e que atende tanto o hospital como a clientela ali. É uma localização estratégica que traz e que trará muito sucesso, né? É verdade. E nós sempre dizemos que o nosso tratamento para o cliente tem que ser sempre carinhoso e profissional. A gente tem que ser bons profissionais. Né? A gente procura, né? Pode ter falhas, mas a gente procura. E Santa Maria agradece por contar com uma empresa que oferece tamanha qualidade no vestir. Muito obrigada. Hoje nós falamos sobre a sua história arrojada, sobre as matizes do segmento da moda e de uma credibilidade que transcende gerações.
E esses valores são muito importantes para se manter no mercado de trabalho e ainda com muito sucesso. Eu agradeço imensamente a sua participação no programa e por prestigiar o Giornale. Eu que agradeço, e a Cibrama agradece mais ainda de ter essa oportunidade de se fazer presente em um programa tão prestigiado. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz com as suas palavras. A seguir, no Bloco Direito, uma conversa com o advogado trabalhista e empresarial Dr. Rômulo Vargas. Falaremos sobre assessoria e auditoria empresarial. Volto em instantes. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são Sakaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Bloco Direito, um convite, Sul Contábil, assessoria empresarial. A pauta escolhida para o Bloco Direito dessa edição é sobre assessoria e auditoria empresarial, com quem é especialista no assunto, Dr. Rômulo Vargas. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em Advocacia Trabalhista e Empresarial, mestrando em Direito das Relações Internacionais e sócio-diretor da RV Assessoria Empresarial. Um grande prazer e um grande orgulho ter você aqui no Giornale. Muito obrigado, ficamos lisonjeados com o convite, nós que acompanhamos a tua trajetória, sempre trabalhando nesse segmento com muita excelência, muita qualidade, muita competência. Queremos dizer que estamos muito felizes em poder participar
dessa bela iniciativa que já é um verdadeiro sucesso. Muito obrigada pelas palavras. Merece. Um dos objetivos do Giornale é levar à população utilidade pública, que é um assunto que nós vamos tratar a seguir. Com certeza, perfeitamente. Dr. Rômulo Vargas, o que seria essa nova visão sobre consultoria e auditoria para empresas nesse produto criado por você, a Compliance Empresarial? Exatamente. Então, na verdade, esse produto que foi por nós criado, ele é um desdobramento do já difundido Compliance Empresarial, que nada mais é de que uma atuação preventiva, uma atuação consultiva, uma atuação de auditoria a fim de evitar litígios, evitar ações em desconformidade com a legislação, em relação ao qual nós acrescentamos mais alguns produtos, alguns pilares, também em relação à parte de recursos humanos, a parte de contabilidade, a parte de financeiro, e na verdade é uma realidade que já está posta no nosso meio empresarial a nível nacional, né? Nós temos alguns estados como Rio de Janeiro, por exemplo, e o Distrito Federal, em que a empresa deve possuir obrigatoriamente um departamento de compliance, sob pena de não poder participar de processos licitatórios. Então, na verdade, isso é uma realidade que já se apresenta há algum tempo e que as empresas vêm se adequando, porque, a bem da verdade, ninguém mais consegue conviver com processos judiciais, com a aplicação de multas de órgãos fiscalizadores. Então, quanto mais preventiva, mais consultiva, mais em conformidade for a atuação empresarial, mais tranquilo será o seu crescimento, a sua lucratividade, criando também um ambiente salutar para os seus colaboradores, seus clientes, seus terceirizados, enfim, todas as pessoas que se relacionam com a atividade empresarial. Então, Dr. Rômulo, todas as empresas deverão se adequar a estas normas, uma vez que será obrigatório por lei, e quem não conseguir, digamos, implementar vai estar infringindo a lei ou terá o seu tempo para chegar lá? Na verdade, a origem dessa filosofia de trabalho, dessa modalidade de atuação de preventiva, de consultoria, de conformidade, ela surgiu através da nossa lei de anticorrupção, né? Todos nós sabemos que os nossos segmentos políticos do país, o empresarial, não há mais lugar para fraudes, para atos de corrupção, para atitudes empresariais, práticas comerciais em desconformidade. Perfeito. Então, essa mentalidade, ela já existe. Nós identificamos isso como uma grande evolução da nossa sociedade, dos nossos processos econômicos, processos empresariais. Então, a bem da verdade, o intuito dessa nova modalidade, dessa filosofia de trabalho, é criar esse clima de conformidade, de harmonia, um clima dentro do ambiente da empresa, da organização, que traga bem-estar, que seja um clima salutar, tanto para o diretor da empresa, para o empreendedor, claro, para o empresário, como também para os seus colaboradores. Muito bem, é uma evolução para o contexto empresarial como um todo. Exatamente. Doutor, este programa, ele contém pilares. Em que consiste esses pilares que embasam o programa? Exatamente. Na verdade, esse trabalho ele já possui um formato constituído de 12 pilares, né? Que são pilares, como, por exemplo, como um clima de pesquisa organizacional dentro da empresa, em que você questiona o seu colaborador em relação ao seu uniforme, ao seu refeitório, ao seu vestiário, né? A sua relação com o seu superior hierárquico. Nós temos também um outro pilar que se chama um canal de denúncias, em que a empresa possibilita, através do anonimato ou não, que algum colaborador possa denunciar uma eventual fraude que esteja acontecendo, uma eventual irregularidade, porque, a bem da verdade, o empresário muitas vezes só fica sabendo dessas situações quando ela já está numa dimensão muito grande, né? Então, essa ferramenta é muito útil em relação a isso. Nós temos também o nosso código de conduta, que as grandes empresas do país veiculam esse instrumento nos seus portais, nos seus sites, que é justamente o DNA da empresa, a sua filosofia de trabalho, os seus pensamentos em relação a diversas situações do dia a dia empresarial, e por aí vai, né? Nós temos ao todo 12 pilares, e esses 12 pilares, caso a caso, nós vamos enquadrando dentro da realidade de cada empresa,
sendo que, sempre lembrando que esse programa vale para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Importante, essas colocações. Com certeza. Então, concluindo, essa construção e a manutenção desses pilares, eles são pressupostos essenciais, né, para a eficácia de todo esse programa. Exatamente. O que nós temos observado no nosso dia a dia é que as empresas que adotam a implementação desses pilares estão tendo como é que eu posso dizer? Estão tendo uma satisfação muito grande, sabe? Depois de implementarem o programa, efetivamente ficam fiéis a ele, não conseguem mais atuar sem a existência desse programa. Pela eficácia, né? Com certeza. Dr. Rômulo, os pilares, eles devem ser implementados integralmente ou a empresa pode optar por algum deles? Como é feita essa análise, essa avaliação? Na verdade, nós sempre procuramos mandar um questionamento, né, para a alta direção da empresa, e nele nós fizemos algumas perguntas bastante pontuais. Além desse questionário, nós costumamos fazer pesquisa junto ao nosso Ministério da Economia, junto ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho, para aferir eventual passivo que a empresa possa vir a ter. E depois de coletada todas essas informações, nós formatamos esse programa do Compliance Empresarial, oferecendo alguns pilares que julgamos ser os mais importantes, podendo o empresário optar por aderir a todos eles ou algum deles, como melhor lhe aprouver. Ótimo. Isso flexibiliza o processo todo. Exatamente, né? Exatamente. E quanto aos benefícios de todo esse processo? Ele se materializa de que forma? Que resultados podem ser verificados na organização de uma empresa? Então, essa é sempre a primeira pergunta, né, que o empresário faz, com razão, porque é bem da verdade... Porque é um investimento também. Exatamente. O que nós observamos? Uma diminuição significativa em ações trabalhistas, né, em reclamações no site do consumidor.gov em relação a produtos ou serviços daquela empresa, né. Todos nós sabemos que uma ação trabalhista hoje ela pode gerar um passivo muito significativo, tendo em vista o longo tempo que ela demora até ser julgada. Esses débitos inicialmente são pequenos, mas ao final da ação se tornam muito grandes, né? Além de criar um clima favorável para uma maior produtividade dos colaboradores, né? Então, são benefícios de toda a ordem, principalmente de cunho organizacional e também financeiro. Excelente. E para tanto é fundamental, né, a contratação de profissionais especializados na área. Exatamente. Que possam cultivar, né, esses valores de ética e de transparência. Aparentemente, a implementação ela pode se imaginar que vai gerar um custo para a empresa, mas na verdade a implementação desse programa ela é infinitamente menor do que arcar com um passivo trabalhista, com uma condenação judicial, né? Então, o que nós possibilitamos? Nós implementamos e utilizamos a própria estrutura da empresa para a implementação e o controle periódico desse programa. Nós utilizamos a própria máquina que já está pronta, fazemos alguns ajustes dentro daquela dinâmica e a partir daí o programa começa a se desenvolver com uma eficácia sensacional. O assunto ele vai além, mas nós estamos no final do nosso bloco. Com certeza. Obrigada, Dr. Rômulo, pela entrevista, pela sua presença em nossos estúdios. E muito me compraz que tenha trazido um assunto tão pertinente, né, ao jornal, um assunto que pode fazer a diferença nas organizações empresariais. Com certeza. Eu tenho certeza que este assunto está despertando, né, a classe empresarial. Com certeza, é uma cultura que já vem sendo difundida, que vem sendo implementada, que veio para ficar. E aqueles que ainda não se atentaram a ela, que o façam o quanto antes, a fim de que a sua empresa possa ter uma regularidade, enfim, atuar de uma maneira plena, né? Agradecemos a oportunidade e ficamos sempre à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas. Da mesma forma, o jornal continua à sua disposição. Perfeitamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. A seguir, Bloco Saúde e Bem-Estar com a médica infectologista doutora Jane Costa. Nome forte frente ao combate ao coronavírus. O assunto versará sobre coronavírus e a Covid-19. Volto já.
Promoção Inverno Cibrama. Está chegando a estação mais aconchegante do ano. E para aproveitar os melhores momentos da nova estação, renove o seu guarda-roupa com peças confortáveis, bonitas, quentinhas e com muito estilo. Vem para a Cibrama. Moda sempre presente. A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Acessórios e Looks M. Pilau, Patronato Shopping, Società Magazine, Estofaria Todos Santo Antônio. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite Cibrama, tradição em estar na moda. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe a médica infectologista doutora Jane Costa, nome forte frente ao combate ao coronavírus, uma pandemia que persiste de uma forma intensa na região central do estado. Doutora Jane Costa é médica pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência em clínica médica no Hospital Universitário de Santa Maria. Mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Diretora clínica do Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Instituição de Saúde. Doutora Jane, um privilégio tê-la nessa edição do Giornale e contar com a sua respeitável experiência em infecções de extrema complexidade. Obrigada pelo convite, Giovana, e parabéns pelo programa. Obrigada, doutora. Doutora, como é do conhecimento de todos, há mais de um tipo de coronavírus. Poderia elucidar-nos o que são os coronavírus? Os coronavírus são vírus que são chamados de zoonóticos. Eles são vírus formados cuja partícula genética é RNA, e eles já eram conhecidos desde 1960 com várias espécies, assim, das quais 7 são patogênicas para o ser humano, 4 dando quadros virais com quadros simples respiratórios e 3 que são mais importantes. Dos 3 que são mais importantes, nós tivemos o SARS, que apareceu em 2002, que teve uma grande incidência e uma grande mortalidade, em torno de 10%, levou a óbito com quadros respiratórios importantes. Depois, em 2012, então, o SARS 2003, 2004 e se conseguiu controlar. Em 2012 apareceu uma outra cepa ainda mais letal, que foi chamada de MERS, porque ela aconteceu no Oriente Médio e era veiculado a partir de camelos e dromedários. As primeiras, o SARS, estavam relacionados a gatos, a felinos, e o MERS a partir de camelos dromedários para a espécie humana. Este chegou a uma mortalidade de 35% e ainda circula em alguns lugares. No final de 2019, em Wuhan, na China, se começou a observar a ocorrência de um outro quadro respiratório que era diferente. E aí, no final de 2019, se identificou a presença de um novo vírus, que, como as características clínicas eram similares ao SARS, foi chamado de SARS-CoV-2, que é um coronavírus que causa uma síndrome respiratória aguda,
e número 2 porque teve o primeiro lá em 2002. A partir daí, final de dezembro, início de janeiro, se caracterizou o vírus. Final de janeiro já se tinha toda a caracterização dele e um grande número de casos já, e até que 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou como o mundo estando diante de uma pandemia pelo SARS-CoV-2. Cabe lembrar que são vírus RNA que tem algumas proteínas na sua superfície e uma forma que parece uma coroa, por isso se chamam coronavírus, que já eram conhecidos, só que algumas espécies são mais patogênicas que outras. 4 já eram conhecidos causadores de resfriado comum, né? E tem outros vírus que se comenta que devam existir pelo menos 70, que são patogênicos para animais. Destes, 7 são patogênicos também para o ser humano. Também vale a pena já puxar que nós temos aprendido a trabalhar com doenças virais ao longo do tempo. E a gente sabe que, à medida que existe uma grande circulação de vírus, eles apresentam característica de mutação. E é por isso que nós estamos tendo uma falta de imunidade adequada. Porque por isso nós estamos tendo reinfecções pelo Covid, pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Importante esse esclarecimento seu. Porque assim, os vírus vão mudando, as características vão mudando, a infectividade vai mudando e o nosso sistema imune ele não consegue ser tão hábil a ponto de se estruturar para as várias mutações. Então, o sistema imune se estrutura para uma determinada característica. Se o vírus consegue mutar, ele já não consegue controlar. E é por isso que a gente tem reinfecções e aí nós temos as tais das variantes, várias delas inclusive mais virulentas. O que significa isso? Mais agressivas que o próprio vírus original. É um histórico, né, de mutações. E ainda dentro desta questão, doutora, o que são essas novas cepas da Covid-19? É um coronavírus diferente? Só para esclarecer. As ditas variantes que foram relacionadas na África do Sul, tem a variante britânica, tem a variante P1, que é a dita variante de Manaus aqui, já foi descrita uma variante também bastante agressiva em Baltimore. Então assim, são variações nas características, nas proteínas do vírus que o tornam mais agressivo, mais virulento, com uma capacidade de invasão e de desencadear a doença maior do que o original. Sim, bem esclarecido. Original, né? Sim, o original. Bem esclarecido, doutora. E por que chegamos a este estado de pandemia em decorrência da Covid-19? Bom, assim, todo vírus de transmissão respiratória se dissemina muito facilmente, até porque as características atuais da humanidade levam a aglomerações. As pessoas participam de muitos grupos, não só na internet, as pessoas se unem, as pessoas convivem muito próximas e em locais onde a população é muito grande, existe uma relação espaço-pessoas menor, né? Porque quanto maior o número de habitantes numa determinada região, maior a aglomeração. Exatamente. Né? E principalmente assim, também hoje em dia as pessoas transitam muito, é muito fácil pegar um avião e atravessar o planeta. E isso foi uma situação facilitadora para o vírus. Toda essa globalização, toda essa globalização, não é só a globalização da informação, exatamente, é a globalização da circulação das pessoas. E o vírus, a gente se infecta, a gente mantém ele na via aérea, ele se multiplica
e a gente vai começar a transmitir ele, a gente pode manifestar os sintomas de 5 a 7 dias depois que a gente se infectou. E o período de maior transmissibilidade é exatamente no dia anterior ao aparecimento dos sintomas. Como a grande maioria das doenças respiratórias, por exemplo, a varicela é assim, quando a gente faz o diagnóstico da varicela ou catapora, a pessoa já transmitiu para todos que tinha que transmitir. Sim, né? Que é aquela fase pré-sintomática, assim, aquela fase meio catarral, que a pessoa fica ali, será que vou ter? Tô com sintomazinhos assim, tô com um pouco de dor no corpo, dor de cabeça, sentindo meio estranho, será que eu vou ter uma gripe? Sim. Nessa fase é a pior fase de transmissão destes vírus. E então, assim, se as pessoas se unem, encontrei a minha família, visitei, tomei, compartilhei aqui na nossa região, chimarrão, copos, a gente fala tem esse hábito, né? tem o hábito, abraçar, beijar, isso... As pessoas são mais calorosas. Exatamente, isso é uma característica, né, que veio para nós aqui do sul. Isso. Mas todo esse cenário é muito preocupante, né? Todo esse Com contexto. certeza. Doutora Jane, como a pandemia persiste há mais de um ano, vale reforçar aos nossos telespectadores de como se transmite e de como podemos prevenir-nos da Covid-19. Bom, assim, começou na onda. Lá na Europa, na Ásia, a primeira onda, o número de casos diminuiu. Aqui no Brasil aconteceu o quê? Diminuiu. Nós não chegamos a ter uma diminuição significativa. Me perguntam frequentemente em que onda nós estamos. Para mim, nós estamos na primeira, ainda nós não chegamos na segunda, porque a nossa queda não foi significativa e nós estamos na nossa maior onda, no nosso maior pico. Por que isso? Talvez porque nós não tenhamos sabido fazer o nosso dever de casa, né? Nós temos que aprender que a melhor forma de parar a transmissão desse vírus é bem fácil. Distanciamento social, uso de máscara e higienização de mãos. Na época da gripe, da H1N1, nós diminuímos o índice de infecções hospitalares. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a lavar as mãos. Agora nós temos que fazer algo a mais. Isso foi em 2009. Agora nós temos que fazer algumas coisas a mais. Nós temos que manter distância de 1,5 metro a 2 metros. Mais do que 1 metro já diminui significativamente. Por que usar máscara? Quando eu uso máscara, eu não estou me protegendo, eu estou protegendo a quem está na minha frente. O outro. Porque quando a gente fala, a gente elimina gotícula respiratória. É claro que porque o distanciamento, as gotículas vão cair dentro de 1 metro. Só que aí tem um problema. Se eu tocar na superfície onde tem as gotículas e trouxer a minha face, a face é o local do corpo mais crucial para evitar a transmissão. Então, a gente tem que usar a máscara para diminuir a eliminação de gotícula respiratória. A gente tem que higienizar as mãos, porque onde a gente tocar, a gente contamina a mão. E a gente não pode, em hipótese alguma, tocar no olho, tocar na mucosa, depois de ter tocado em qualquer superfície. É através disso, além das pessoas, da proximidade, o fato das pessoas se contaminarem através do toque nas superfícies. Me perguntam frequentemente também, e a roupa? A roupa da gente vai ter aquilo com o que a gente entrou em contato. Para nós no hospital, roupa não é muito importante porque a gente usa avental sobre a nossa roupa. Mas assim, no ambiente de trabalho normal, as pessoas não usam jaleco, não usam avental. Então as pessoas têm que tomar cuidado no momento que chegam em casa, tirem a sua roupa, coloquem para ventilar bem, preferencialmente lavem, retirem os sapatos, lavem, tá? Não circulem dentro das suas casas com as mesmas roupas, os mesmos calçados que vocês estiveram em todos os ambientes, tá, pessoal? E muita atenção. Máscara, distanciamento social e
higienização de mãos, muito álcool gel e muita água e sabão. Não tem álcool gel, não tem álcool. Álcool pode ser de qualquer forma, pode ser gel, pode ser líquido, ele é igualmente eficaz, o álcool 70. Mas assim, se não tem álcool, lave as mãos com água e sabão. Isso já é muito bom. Perfeito. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão aproveitando todas as suas informações, né? De todos esses cuidados e precauções que são oriundos da ciência, não é, doutora? Com certeza. Doutora, há uma expectativa para a resolução da pandemia? Para nós sairmos de uma pandemia... Qual o caminho, doutora? Nós precisamos duas coisas. Primeiro, vacinação em massa. Nós precisamos adquirir um nível de imunização, um nível de imunidade da nossa população bastante significativa. Nós estamos andando, eu gostaria que estivesse andando um pouco mais rápido, mas isso está sendo o melhor que estamos conseguindo. Tem locais no planeta que estão andando bem mais rápido, mas assim, são situações econômicas diferentes, situações culturais diferentes que nós não vamos discutir. Uma outra maneira é a grande população se tornar imune naturalmente tendo a doença. Existe um problema. Nós sabemos que 80% das pessoas que se infectam com o coronavírus não vão ter manifestação clínica. 20% vão ter manifestação clínica e vão precisar de suporte, de atendimento médico. E 5% vão ficar muito doentes e vão precisar de hospital e unidade de terapia intensiva. E esse está sendo o nosso gargalo. O nosso gargalo não está sendo em internações clínicas normais, está sendo em internação em unidade de terapia intensiva. Porque vejam bem, nós tivemos aquela primeira fase que acometeu mais os idosos. Atualmente os idosos já não são mais a população mais afetada. Atualmente o alvo é o grupo mais jovem. Por conseguinte, um grupo muito mais saudável originalmente. Sim. O que significa isso? Os idosos, em função das comorbidades, acabavam falecendo mais rapidamente. Claro. Os mais jovens não, eles vão permanecer um tempo muito maior na UTI. Sim. Até a sua recuperação. Até a sua recuperação. E eu vou contar mais uma coisa, assim, a recuperação total vai alguns meses, porque existe um quadro de síndrome da fadiga pós-viral que demora alguns meses para as pessoas recuperarem. As pessoas ficam muito enfraquecidas, o sistema de defesa, o sistema imune fica muito debilitado e elas se tornam alvos muito importantes para outras infecções. Então, assim, para nós sairmos da pandemia, primeiro nós precisamos muita educação. Nós temos que chamar a atenção da população assim, ó, distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. Nós vamos trabalhar, nós vamos realizar todas as nossas atividades cumprindo todos esses preceitos, tá? E vamos lentamente readquirir, fazendo a roda girar de novo, tá? E a roda vai girar de uma forma adequada se nós seguirmos esses cuidados. Enquanto isso... Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Enquanto isso, vai se fazendo o programa de imunizações para toda a população. Claro. Tá? É muito importante, doutora. E como infectologista, qual a sua avaliação referente às vacinas disponíveis? Porque nunca foi produzida uma vacina com tanta rapidez, né? Você acha que há uma diferença na eficácia e que deveriam haver outras tecnologias tão rápidas quanto essa para o coronavírus e até mesmo para outras patologias? Na verdade, assim, ó, tudo que se está usando para a confecção dessas vacinas partiu de conhecimento adquirido já com os outros coronavírus e com as outras doenças virais. Então, a ciência e os laboratórios só utilizaram conhecimento técnico já adquirido antes e mesmo graças a isso é que se conseguiu sequenciar as características desse vírus tão rapidamente. Tanto que no final de janeiro já se tinha o sequenciamento completo dele. A partir daí se começou todo o trabalho de elaboração de vacinas. A gente tem várias tecnologias e várias metodologias de confecção de vacina hoje.
né? O que eu posso dizer para vocês a respeito das vacinas, assim, foram as melhores que se conseguiu num período tão curto. O ano que vem vamos ter vacinas melhores? Certamente sim. Nós vamos estar mais experientes, com maior base de conhecimento científico para elaborar isso. E assim como a vacina do influenza, ela tem que ser refeita a cada ano conforme as cepas que circularam no ano passado ou naquele período, vai acontecer a mesma coisa com a vacina do coronavírus. Tá? Nós vamos ter que nos adaptar, que essa vai ser só mais uma vacina incluída no nosso plano de imunizações anual. Obrigada, doutora. Informações preciosas para os telespectadores do Giornale, né, que estão nos assistindo. Tenho certeza que estão aproveitando todas essas informações tão importantes, tão pertinentes. Obrigada, doutora Jane. Foi um grande prazer a sua presença aqui no Giornale. Agradeço por dividir os seus reconhecidos conhecimentos comigo e com quem está nos assistindo também, sobre assuntos tão sérios e tão indispensáveis. Obrigada por esse momento, para nós podermos exatamente externarmos essas opiniões e para passar esse conhecimento para as pessoas. O Giornale, o programa está sempre à sua disposição para todos esses esclarecimentos. Fique à vontade. Obrigada. No próximo bloco, uma entrevista com o presidente do Lions Clube Santa Maria Dores, PDG Carlos Roberto Santos, sobre leonismo. Até mais. O Hospital de Caridade é um hospital centenário e neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. Coleção Inverno Cibrama. Está chegando a estação mais aconchegante do ano. E para aproveitar os melhores momentos da nova estação, renove o seu guarda-roupa com peças confortáveis, bonitas, quentinhas e com muito estilo. Vem para a Cibrama. Moda sempre presente. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são Sakaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo.
Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Na editoria Cultura de hoje, vamos falar sobre o maior clube de serviço do mundo, o Lions Clube Internacional. E para discorrer com maestria sobre o assunto, eu recebo o PDG Carlos Roberto Santos, coronel da reserva da Polícia Militar do estado de Rondônia, governador do distrito LA1 do Lions Clube Internacional e atual presidente do Lions Clube Santa Maria Dores. É com grande felicidade e prestígio que recebo você aqui no Giornale. O prestígio é todo nosso, em nome do Lions Clube, e estar com você aqui, Giovana, e participar desse grande empreendimento que é o teu programa, Giornale, que já nasceu grande. Muito obrigada por estar aqui. PDG Santos, você é natural da região central do estado. O que o levou a migrar para o norte do país? Exatamente, eu sou natural de São Cepé, a terra de Cepete Araju, e aos 18 anos eu vim servir ao Exército em Santa Maria. Fiz o NPOR, fui fazer o estágio de serviço na 13ª Ciadã e depois fui transferido para o 29 BIB. Quando estava servindo no 29 BIB, apareceu a oportunidade de fazer um concurso na Polícia Militar do Estado de Rondônia. Sim. Acertei com a esposa, ela concordou e fui fazer o concurso. Passei e vim buscá-la para quando começasse o concurso, ela estivesse ao meu lado, junto com meus 2 filhos. Na época, um filho tinha 3 anos e a filha tinha 1 ano. Aí começou o curso e em Porto Velho. Depois fomos transferidos para Vilhena e depois Cerejeiras. Voltamos para Vilhena e depois Porto Velho novamente. Interessante. E você galgou essa trajetória profissional, chegando ao cargo de coronel? E como foi a sua ascensão no Lions nesse período? Foi na mesma região? Exatamente. Quando eu servia em Cerejeiras, Rondônia, me convidaram para entrar no Lions. Eu entrei, achei maravilhoso. A gente fazia tanta coisa, inclusive até cirurgias de coração em São Paulo, a gente fez um torneio de futebol para ajudar uma criança que foi fazer uma cirurgia, comprava uma casa para pessoas pobres, fazia impressionante. E depois voltei para Vilhena e entrei no Lions, cheguei a ser presidente do clube de Vilhena. Vilhena fica bem ao sul de Rondônia quando eu saí capitão, eu fui para Porto Velho e voltei a entrar no Lions lá. E certo dia, os companheiros marcaram uma reunião na minha casa e me convidaram para ser o governador do distrito LA1, que é o maior distrito do mundo. Engloba os estados de Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. E aí eu aceitei, fui para a convenção, fui aprovado meu nome e eu fui governador do ano leonístico 2014-2015. Resta dizer que em 2015 houve a maior enchente do século em Rondônia e o Lions recebeu inclusive a ajuda do Lions Internacional. E o importante é que você pôde sempre contar com o apoio da sua família, né, em toda essa transição e ascensão profissional e ascensão dentro do leonismo. Um lindo percurso. Exatamente. Minha esposa sempre estava junto comigo. Fizemos a nossa posse em Toronto, no Canadá, como governador. A esposa foi comigo. Meus comandantes me apoiaram muito, porque sabiam que nós estávamos fazendo o bem. Claro. E aí não tem como você não ser feliz. Com certeza, isso foi muito importante, todo esse apoio, né? PDG Santos, para o público que desconhece a entidade Lions, qual o significado da palavra e qual a sua missão? O Lions Internacional é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que não discute política ou religião. Ela foi criada por Melvin Jones em 1917, logo após a Primeira Grande Guerra Mundial. Melvin Jones reuniu seus amigos
e disse, nós temos que ajudar essas pessoas. E aí, como vai ser o nome? Aí, qual é o bicho mais feroz? Era o leão. Então Lion. E a coisa bem ficou escolhido. Bem escolhido. E a coisa ficou tão boa que o Lion virou Lions, está presente em mais de 200 países e também tem quase 2 milhões de sócios, né, espalhados pelo mundo inteiro. Interessante. E realmente o Lions oportuniza a prática da solidariedade e se torna uma missão louvável, especialmente quando o amor ao próximo ele fala mais alto, não é verdade? Exatamente, principalmente agora nessa época de pandemia. Com certeza. O Lions Clube Santa Maria Dores realizou um número expressivo de ações filantrópicas durante a pandemia, né? Estamos falando em pandemia. Como se concretizaram essas ações? Exatamente, quando começou a pandemia, eu assumi em 1º de julho e estávamos em plena pandemia, aquela situação além do frio, as pessoas moradores de rua, recolhidas no Farrezão, e nós apoiando, levando material de higiene, copos descartáveis, papel higiênico, comida, leite, água, enfim, tudo o que era preciso, toalha, cobertor, colchão, e a chamada foi geral, né? Então, por aí começamos. Hoje estamos com 306 atividades lançadas no cadastro do Lions, atividades mais diversas que eu vou passar a enumerar, e realmente nessa época de pandemia nós tivemos que nos reinventar. Nossas reuniões hoje são online, não podemos mais ficar fazendo reuniões para não aglutinar, presenciais, né? E aí resolvemos tudo através do telefone e do computador. Logo após o Farrezão, nós também criamos um projeto Kit Catador, foi de um aluno de uma faculdade, e nós abraçamos o projeto e compramos 7 kits catadores para juntar lixo reciclável na rua, tirar aquela carrocinha puxada a cavalo e colocar uma coisa mais assim, livre e sem sofrimento. Bom, além disso, fizemos muitos eventos delivery, feijoadas, sacola ecobags. As sacolas ecobags são as sacolas que suas esculturas são feitas por artistas de Santa Maria, em material reciclável. A gente compra o material, manda fazer, e 50% arrecadado é para o Lions e outros 50% é para recomprar mais material, e assim vamos refazendo. Só para ter uma ideia do lucro dessas sacolas ecobags, nós compramos ultimamente R$ 1.600 de material. A SUSEP nos deu apoio através do delegado Anderson e mandamos fazer mais de 1.000 máscaras para distribuir nas entidades de Santa Maria que precisam, que atende pessoal de rua, pessoal que necessita, que não tem condições de comprar sequer uma máscara. Fizemos a parceria com a escola Chácara das Flores, lá plantamos uma horta, acuidade visual. Agora, recentemente também mandamos fazer a pracinha para as crianças, ajudamos na pintura da escola, enfim. No Gaia também, a gente com a parceria fizemos 2 hortas, fizemos café solidário, banho solidário. Imagina você fazer desde a toalha, comprar o material, mandar cortar, fazer e entregar para as pessoas. Eles não têm esse material. Verdade, né? Realmente. Então é muito gratificante o que fizemos. Entre tantos projetos que fizemos agora, tantos outros, né? Panqueca de Noel, panqueca de Páscoa. A criatividade é enorme, né? É imensa. É muita coisa. E são projetos grandiosos, não são projetos assim, coisinha de... Né? Para atender a comunidade de Santa Maria, exatamente. Realmente. Então, a gente temos um grupo muito forte, você conhece, você faz parte. Com certeza. Né? E só tende a ganhar Santa Maria com isso. Com certeza. E com todas as restrições da pandemia, a pandemia não se tornou um fator impeditivo do Lions agir, né? O Lions continuou agindo
em prol aos mais necessitados. E isso é elogiável, o trabalho que o Lions Clube Dores tem realizado. E com certeza os outros Lions de Santa Maria também realizaram as suas ações, até porque nós também temos conhecimento. E vale salientar que nós temos ao todo 5 Lions Clubes em Santa Maria, que é o Lions Clube Santa Maria Dores, o Lions Camobi, o Lions Itararé, o Lions Medianeira e o Lions Centro. Todos cumprindo a missão, da grande missão da solidariedade. Exatamente. A gente assim sabe qual que é o valor de cada clube e por hora estamos juntos. Tem clubes que estão mais próximos do banco de alimentos, mas todos ajudam. Cada um com a sua forma de atuação. E também tem o banco ortopédico que ajuda muito. Bem lembrado. Quem precisa de uma bota ortopédica, uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, muletas, entra em contato com o Lions, qualquer um deles, e a gente vai encaminhar a pessoa para quem está responsável. Cada ano um clube é responsável. Uma informação aí de utilidade pública, né? Exatamente, a gente não cobra nada por isso, pega o produto, assina um documento e no final, quando aquela pessoa estiver sã, estiver boa, ela devolve e aí passa para outra pessoa. Grande ação. E de que forma uma pessoa pode ingressar a um Lions Clube ou Léo Clube? Este último é clube juvenil pertencente ao Lions. Exatamente. O Lions Clube e é formado também pelo Léo, que é os juvenis, né, os jovens, na maioria são estudantes aqui em Santa Maria. Para o Lions, a pessoa tem que ser maior e ser indicada por um companheiro. Ela preenche uma ficha e nós temos uma diretoria social que vai analisar, diretoria de sócios que analisa essa ficha e depois essa pessoa vai para a votação. Quando ela é votada ok, ela ingressa no Lions, uma festiva de posse, muito linda por sinal, faz um juramento. Exatamente. E daí vem a participar do Lions. É importante que a pessoa goste de fazer o bem, que seja voluntário para isso, porque no Lions nós não ganhamos nada, nós só ganhamos o prazer de servir. Perfeito, perfeitas suas considerações. E além dessa identificação com as causas solidárias e o espírito de doação, quem entrar, né, para a entidade, para a instituição, ela deve disponibilizar de tempo para essas ações também. Bem verdade. Na verdade, tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo. Aqueles que têm mais tempo são os que mais se dedicam. Quando a pessoa diz não ter tempo, é porque não planeja o tempo que tem. É isso aí. Sempre conseguimos um tempo quanto nós queremos, né? Isso, exatamente. Veja você trabalha tanto e na hora de trabalhar no Lions, já foi 2 vezes presidente do nosso clube. Exatamente, foi uma honra. Exatamente, e minha madrinha. Outra honra recepcioná-los no nosso Lions Clube, tanto você quanto a sua esposa. Exatamente, e agora gostaria de fazer essa menção de que a família da minha esposa indicou o Lions Clube Dores por causa de você, porque disse, vai para o Lions Dores que tem a Giovana Felice lá. E aí muito bom. A Ângela Sacol, que é sua amiga. A Ângela é uma amiga muito querida, muito amada. Muito obrigada pelas considerações e pelo carinho. PDG Carlos Santos, hoje nós aprofundamos sobre os valores do leonismo e o significado do maior clube de serviço do mundo, que é o Lions Clube Internacional. Muito obrigada pela sua gentil presença e pela sua contribuição aos telespectadores do Jornal. Eu que agradeço e o Lions fica à disposição da comunidade, né? Agradeço também aos ouvintes que participaram conosco e fica o Lions Clube Santa Maria Dores, e também acredito que todos os demais, à disposição para ajudar, principalmente nesse momento de tanto sofrimento que é essa pandemia. Mas a gente não pode baixar a cabeça e pensar que tudo está perdido. Não, vamos ajudar, vamos da forma que a gente puder, e se a comunidade achar que devemos redefinir nossos trabalhos, a gente junta com a comunidade da forma que der e vamos ajudar.
Isso aí. Fica aí então o recado e a mensagem positiva do presidente do Lions Clube Santa Maria Dores, PDG Carlos Roberto Santos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no Jornal. Encerramos essa edição com um clássico italiano interpretado pelo artista ítalo-brasileiro Fabiano Lafauci. Grazie, Fabiano, pela gentileza. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência. Um agradecimento especial aos patrocinadores e apoiadores do Giornale. Até a próxima edição. Ma capo, ai sera nanni nemmeno saliette usaiano. Agosto con un gratticchio di spietta, armano un po', lo fuoco cocce ma se poi te lascio stare. E non te corre per se non ci stoia sulla guarda Forza Italia! Grazie. Você assistiu Giornale, Giovana Felice, oferecimento, Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.